Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando do São Paulo. São Paulo que fechou a contratação do Rafinha e tá aí a fala do Júlio Casares, né, o presidente do clube. E ele disse assim, ó, acabamos de assinar o contrato com o Rafinha, lateral direito. A condição técnica é importante, a liderança também. Ele é um jogador que estará disponível no começo da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube. Então tá aí as palavras do Júlio Casares, o presidente do São Paulo. E além do Rafinha, o São Paulo busca aí outros jogadores, principalmente do Grêmio. São Paulo está negociando aí a contratação do Douglas Costa, atacante, Ferreirinha também, atacante, e também o Alisson, meio-campista. Então é um pacotão de reforços aí do Grêmio que o São Paulo pode fechar aí para reforçar o elenco para a temporada de 2022. Todos bons jogadores. Lógico, o Grêmio caiu, infelizmente, mas todos esses atletas são bons jogadores e chegariam para reforçar o elenco do Tricolor Paulista. Talvez não chegariam para entrar jogando de cara titular, né? Mas para compor o elenco, para reforçar o elenco, seria ótimas contratações. Antes de irmos para o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando especialmente aí do São Paulo, a contratação do Rafinha e os possíveis reforços aí do Tricolor para a temporada 2022. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Contrato do Rafinha. Acabamos de assinar o contrato com o Rafinha, lateral direito. A condição técnica é importante, a liderança também. Ele é um jogador que estará disponível no começo da pré-temporada. O Rafinha é atleta do São Paulo Futebol Clube. E olha, o que está se dizendo na internet é o seguinte: desejo antigo, achar a camisa do Rafinha com a camisa do São Paulo. E aí, ó, aqui, falando em liderança, falando em quem entende de vivência no futebol, temos vocês dois aqui hoje. E o negócio é o seguinte, eu não vou nem entrar nessa coisa dele ser São Paulino, não ser São Paulino, porque eu acho que isso, quando você é profissional, Exato. É o de menos. Você veste a camisa e vai fazer bem. Agora, liderança. Ele tem um papel muito importante em 2019 no Flamengo. A gente sabe da passagem dele pela Europa, da importância que teve nos clubes onde jogou. Agora, se a gente pegar o histórico recente dentro do Grêmio, essa liderança, ela não foi positiva, capitão. Então, Dani, ele traz, né, recente, né, no histórico recente, um rebaixamento, um time que era muito forte do Grêmio, né, jogadores qualificados. A gente imaginava que o Grêmio iria até brigar por algo muito maior, né, Libertadores, pelo título, e as coisas acabaram se perdendo e, assim, na minha opinião, muito vestiário também, eu acho. Eu acho que o vestiário do Grêmio deixou muito a desejar e o Rafinha tem participação nisso, né. Então eu acho que ele carrega isso com ele nessa chegada ao São Paulo. Mas é um jogador multivencedor, é um cara que venceu, né, durante quase toda a sua carreira, precisa de um novo ânimo, né, de um novo objetivo, até porque o cara que é vencedor e tem um rebaixamento, o normal, a gente imagina que esse atleta vai sentir demais, né, porque é algo que não é comum na carreira dele. Então o São Paulo abre as portas para o Rafinha, assim como o presidente falou, é um jogador que tem uma qualidade técnica diferente, né, por isso que vestiu camisa de grandes clubes, foi campeão por onde passou, e também é um líder, né. Eu acho que essa passagem no Grêmio, um jogador não faz as coisas sozinhos, né? Eu acho que ele tem participação sim, as coisas poderiam ser melhores com uma ajuda maior do Rafinha no vestiário. Mas no Flamengo, por exemplo, ele foi um líder, sim, né? Então a gente viu as coisas funcionando, quando as coisas saíam um pouco do rumo, a gente viu o Rafinha se posicionando, separando brigas, né? Falando ali na porta do vestiário, na boca do túnel. Então eu acho que o São Paulo contrata isso. O São Paulo contrata a história do Rafinha, esquece um pouco a passagem dele no Grêmio, contrata um Rafinha do Bayern, contrata o Rafinha vencedor no Flamengo, e é um jogador que pode ser importante, sim. Eu acho que é uma boa contratação, é um jogador que tem qualidade, pode oferecer para o São Paulo coisas boas dentro do campo, e como liderança também, acho que o São Paulo precisa de um cara experiente, um cara que coloque a cara em alguns momentos, faltou isso para o São Paulo, né? Jovens jogadores, a gente não via muita exposição dos atletas nos momentos complicados, e o Rafinha pode fazer isso no São Paulo.
Eu sou fã do Rafinha, tá? Só pra deixar isso claro aqui, porque a hashtag ela vai começar como? Já, mas tá falando que vai dar errado, não é nada disso. Inclusive, em 2018, quando o Dani Alves machucou, eu era a favor de chamar o Rafinha e não o Danilo pra compor aquele elenco de seleção brasileira. Eu continuo achando excelente jogador. A minha questão, Zé, é que assim, o São Paulo, apesar de estar montando um grande time, de estar esperando viver dias melhores, teve um ano complicado. Sim. A cabeça quente do Rafinha, ela tem um peso. Será que o Grêmio foi o ponto fora da curva? Porque tecnicamente acho que ninguém duvida, né? Apesar de não ter sido um ano bom no Grêmio, tecnicamente todo mundo sabe do que ele é capaz. Oi para todo mundo, né? Oi geral, oi para todos que estão em casa. Uma honra, né, Capita, tê-lo aqui de volta. É assim, Dani, você precisa analisar o Flamengo, contexto Flamengo, jogadores Flamengo, personalidade de jogadores Flamengo e a divisão de lideranças. Contexto Grêmio, jogadores do Grêmio, ambiente do Grêmio, lideranças a serem divididas. Né? Eu não vejo, por exemplo, no Grêmio a liderança que se tinha no Flamengo, a divisão de lideranças. Porque a liderança ela não é só de separar uma briga. A liderança, muitas vezes, é você receber uma bola e falar, dá bola para mim. A liderança, muitas vezes, não é uma atitude, vou segurar o cara, vou fazer isso. Não, a liderança é o comportamento no dia a dia que faz com que o jogador, no silêncio do teu comportamento, entenda, esse cara é um líder. Não é ficar batendo no peito, eu sou isso, eu joguei aqui, eu sou isso, olha meu currículo, olha a minha carreira. Isso aí não serve para nada se você não entrar em campo e não jogar. Eu acho que o que aconteceu com o Rafinha foi exatamente isso. Né, no Grêmio. No Flamengo ele teve uma divisão. Everton Ribeiro, Arão, querendo ou não, Arão tem uma personalidade, a gente percebe em campo que ele briga o tempo todo. Sim. Felipe Luiz, né, Pablo Mari, Rodrigo Caio. Olha quantos jogadores ajudaram o Rafinha a dividir essa liderança. E fizeram com que o Rafinha colocasse em campo o melhor Rafinha. Porque havia uma divisão de tarefas também. Não era culpa, o Rafinha tem que fazer tudo, o Rafinha tem que fazer tudo, não. Cada um fazia a sua tarefa dentro do seu setor. Você tinha o Gerson, que não precisava nem falar do que ele vinha jogando, pega a bola, resolve. Gabigol vivendo um momento mágico, Bruno Henrique vivendo um momento mágico, ou seja, no Grêmio não. No Grêmio ele chegou para ser o cara, não foi. Mas tinha ali o Diego Souza como liderança, apesar de não estarem em campo, mas as Pedro, o Jeromel, Kahneman. Mas características diferentes. Porque esses caras, por exemplo, o Jeromel é um líder, mas se ele não está bem, ele não consegue exercer a liderança. O Kahneman talvez seja esse líder, cara chato, mas eu vejo o Kahneman como um Miranda no São Paulo, sem aquela voz de persuasão, vamos dizer assim, do elenco. Entendeu? É aquele exemplo e tal, mas chega um determinado momento que quando você não joga, quando você não rende, a sua liderança ela deixa de existir, porque as pessoas deixam de acreditar nela. Sim. Então o ambiente fica fraco, porque você não tem. E aí o Rafinha nervoso, não sei se vocês viram, Rafinha e Thiago Santos no último jogo. Sim. Uhum. Entendeu? Então o que eu acho é isso, e até citei já, não adianta você ter um currículo, eu não estou falando só do Rafinha, eu estou falando de todos. Não adianta você ter um currículo, bater no peito e falar assim, eu sou fulano de tal que joguei em tal lugar. O jogador que está lá no Grêmio, com 18 anos, 20 anos, 22 anos, não está muito preocupado com isso. Sim. E o cara nem tem a noção e nem tem a consciência de que você pode ser. E aí você, de líder... Entregar aqui, né? Sim, de líder você passa a ser chato, porque o cara vira para você, você não joga, fala que é líder, não joga nada e vem aqui perturbar. E cobra, mas não entrega. E vem perturbar. Então isso tudo gera uma desconfiança dentro do vestiário. A minha pergunta é, qual Rafinha vai chegar no São Paulo? Sim. Contexto do São Paulo, o ambiente, time, titular, né, titulares e reservas, quem fica, quem sai... Qual o Rafinha? É o Rafinha do Flamengo ou o Rafinha do Grêmio? Porque no São Paulo eu não consigo ver também jogadores que irão dividir a liderança com o Rafinha. Aí eu pergunto, será que a liderança para o Rafinha é muito pesada? Sozinho, né? Acho que o Grêmio também foi uma experiência que para o São Paulo acho que vai adiantar, né, Dani? Porque o Rafinha ele carregava um histórico só de conquistas, né? Então quando você ganha, você conhece aquele caminho. Então eu sei o caminho para vencer. Eu sei o que o elenco precisa entregar. E aí ele passa por isso no São Paulo, um time que é multivencedor. Mas talvez no Grêmio, quando essa situação de rebaixamento, de derrota começou a aparecer, o Rafinha não está tão acostumado com isso. Então no São Paulo ele já tem um pouco disso também, dessa experiência. Então quando as coisas não acontecerem da forma que o São Paulo quer, eu acho que é um líder que vai poder mostrar, né? Pô, eu conheço essa história, eu sei como é que caminhou no Grêmio, então vamos mudar essa rota aqui. Sim. É verdade, um exemplo do que pode ser um exemplo banal, né, que eu vou dar aqui agora, mas as pessoas
parem um pouco e reflitam. Você lembra do comportamento do Rafinha na primeira falta que ele fez no jogo do Corinthians? Se fosse foram muitos momentos de cabeça quente, né? Se fosse um outro árbitro que tivesse coragem, Daronco, tava fora, ele teria sido expulso, porque o comportamento dele foi horroroso. E aí é o que eu falo sobre a questão da liderança. É muito difícil, a gente estar conversando aqui, né, sobre o ambiente do futebol, e tem muitas coisas que elas ficam praticamente na linha, assim. Eu sou líder, eu sou o cara. Será que você é o cara? Será que os outros pensam que você é o cara? Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você realizar e as pessoas acreditarem no que você está realizando e fazendo. Então tem muito isso. Eu posso fazer o que eu bem entender, o que eu quiser, não quero nem saber porque eu sou o cara. Tá bom, é expulso, vai embora. Deixa eu fazer o meio campo aqui, que eu não sei, eu acho que ele tá intimidado. Pode ficar tranquilo, tá todo mundo no mesmo time. Jogar contra é que era complicado. No mesmo time, entra aqui, ó, vambora. Tá louco? Você acha que eu vou entrar ali? Você tá de brincadeira, né? No mesmo time é mole. Claro. Contra é que é complicado. Então, exatamente. Eu vou entrar na disputa com os dois, só isso. Imagina o racha. Imagina um atacante, falar o atacante querendo passar aqui. Exatamente. Eu vou fazer uma fatia. Eu vi, ó, dou um elástico aqui. Jogador com velocidade. Exatamente, ó. Perninha fina e bracinho aqui. Isso, exatamente, exatamente. O que você acha? Então tá aí, pessoal. São Paulo fechou a contratação do Rafinha. Creio que chega para ser titular. Daniel Alves deixou o clube. Igor Gomes é um jovem jogador. Então, creio que o Rafinha chega para ser titular no São Paulo. E o São Paulo buscando mais contratações, né? Como eu falei no início do vídeo, Douglas Costa, Alisson, Ferreirinha. São Paulo negociando aí com todos esses jogadores que deixaram o Grêmio. E qualquer novidade, qualquer informação, qualquer notícia importante, nós estaremos trazendo aqui no nosso canal. Então você, torcedor do São Paulo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.